O Senhor Jesus colocou grande ênfase no assunto do arrependimento quando afirmou: Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Lucas capítulo 13, versículo 3. Com a mesma ênfase, Paulo, pregando no Areópago, disse: Deus anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. De fato, no livro de Atos, o arrependimento é muito destacado na pregação de todos os servos do Senhor. Por causa desta ênfase bíblica sobre este assunto, é importante que entendamos o que a Bíblia quer dizer com a palavra arrepender-se nas suas várias formas. Há opiniões diferentes sobre o que o arrependimento significa, e isto acrescenta a confusão nas mentes daqueles que procuram conhecer a verdade. A doutrina bíblica do arrependimento forma uma ponte entre o pecado e o perdão. Não existe outro caminho para se obter o perdão de pecados a não ser pelo arrependimento. O pecado é um assunto muito popular. Nenhum outro é mais discutido, amado ou praticado pela raça humana. Transcende todas as barreiras conhecidas da humanidade, raciais, geográficas, sociais ou religiosas. Lamentavelmente, muitos cometem pecados sem qualquer consideração do santo Deus, que coloca exigências sobre suas criaturas. Eles não sentem qualquer responsabilidade para com Deus. Outros, que são mais responsáveis, procuram exercer algum domínio moral nas suas vidas. Os que leem ou têm algum conhecimento da Bíblia conhecem até certo ponto o que Deus chama de pecado. A única fonte confiável de informação sobre o pecado e suas consequências é a palavra de Deus, a Bíblia. Se as pessoas não cometessem pecados, não existiria necessidade de arrependimento. Contudo, estamos cercados diariamente pelo pecado e sem arrependimento não há livramento dos seus efeitos mortíferos. Cada pecado, qualquer que for a sua magnitude, é uma afronta grave contra Deus. No entanto, Deus, que é tão gravemente ofendido pelos nossos pecados, planejou um caminho pelo qual pecados podem ser perdoados. É aqui que o arrependimento se encaixa no esquema da bênção divina. O arrependimento é essencial para o perdão, portanto, precisamos aceitar a exigência que Deus faz dela e a sua definição na Bíblia. O arrependimento aparece tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, principalmente nas seguintes palavras. Note, Êxodo, você pode ler Êxodo capítulo 13, versículo 17, onde a palavra é traduzida por suspirar, respirar profundamente. Significa lamentar ou entristecer-se. Também em 1 Reis, capítulo 8, versículo 47, lá nós temos a palavra traduzida como recuar, voltar atrás. No Novo Testamento, temos Mateus, capítulo 3, versículo 8, onde estão as palavras mudar de opinião. Também Mateus, capítulo 3, versículo 2, está registrado pensar diferentemente depois. Seja como substantivo ou como verbo, a palavra que está escrita, a ideia predominante no arrependimento bíblico é pensar posteriormente ou reconsiderar. Vale a pena notar que esta reconsideração nem sempre é sobre o pecado, mas é às vezes uma mudança de mente em relação a uma maneira de agir. Nós temos estes registros desta ideia em Gênesis capítulo 6, versículo 6 e em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Contudo, durante os séculos, uma série de ideias e
confusões sobre traduções levou à ideia subjetiva de tristeza ou sentir arrependimento pelos pecados cometidos. Os pais latinos traduziram uma palavras gregas que veio a significar penitência. Os pais latinos, estamos falando de os pais da igreja, aqueles primeiros cristãos pós-apostólicos, então traduziram algumas palavras na Bíblia no grego como tristeza, aliás, como penitência ou atos de penitência. Assim, a doutrina bíblica do arrependimento se tornou ofuscada e confusa, a tal ponto que chegou ao erro total, quando pecadores foram ensinados a sentir tristeza e praticar atos de penitência para obter o perdão dos seus pecados. No verdadeiro arrependimento há um elemento de remorso pelos pecados, que leva a uma mudança definitiva de atitude e de ação, mas a atividade associada ao arrependimento não é a prática de um ato religioso para remediar os pecados cometidos. Antes, é uma mudança de opinião sobre atos pecaminosos, parando de fazê-los imediatamente. O conceito fundamental do Novo Testamento é que o arrependimento é uma mudança de opinião em relação aos pecados cometidos. Esta mudança de opinião resultará num modo de vida em harmonia com a atitude ao pecado visto em Mateus, por exemplo, capítulo 3, versículo 8. Note o que diz lá. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Contudo, desviar-se do pecado não é o suficiente para a salvação. É necessário aproximar-se de Cristo pela fé, como Paulo mencionou em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 21. Note o que ele diz. Testificando, tanto aos judeus como aos gregos, a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Um leitor atento do Novo Testamento não pode deixar de ver a prioridade dada ao assunto do arrependimento. Vamos considerar agora algumas pessoas que falaram do arrependimento e da importância do arrependimento. A primeira delas é João Batista. Em Mateus capítulo 3, versículos 1 e 2, vemos que a mensagem de João dá prioridade ao arrependimento, que é mencionado em primeiro lugar. É dito: E naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A pregação de João sobre o arrependimento era o cumprimento da promessa do anjo dada a Zacarias, seu pai, antes do seu nascimento. É dito: Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Isto está registrado em Lucas capítulo 1, versículos 13 e 16. Seu ministério de converter muitos ao Senhor foi visto no arrependimento deles. Eles mudaram de opinião em relação ao seu pecado e às exigências de Deus nas suas vidas. A outra pessoa que falou também sobre o arrependimento é o Senhor Jesus. Note o que está registrado em Marcos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos capítulo 1, versículo 14. Devemos notar a grande semelhança entre a pregação de João Batista e a do Senhor Jesus. Ambos ligaram o arrependimento com o reino.
Mas o Senhor Jesus agora introduz o conceito adicional da fé, com as palavras: arrependei-vos e crede no Evangelho. Atualmente, há dois reinos, o reino de Deus e o reino de Satanás. Um é caracterizado pela justiça, luz e Cristo. O outro é caracterizado pelo mal, trevas e Satanás. A cidadania num reino é obtido por se nascer nele. Eu vou repetir. A cidadania num reino. O ser cidadão, o que eu quero dizer, o que estamos querendo dizer, ao ser cidadão daquele reino, a única maneira se é obtido por nascer naquele reino. Nós nascemos no reino deste mundo e por natureza o nosso caráter é mau e injusto. Aqueles que são salvos nasceram no reino de Deus e agora têm uma natureza que manifesta luz e justiça. O novo nascimento é pelo Espírito Santo. Note o que diz o Senhor Jesus. Na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 13. E é isto exclusivamente o resultado da fé. Note também o que o Senhor Jesus disse em João capítulo 3. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 15. Devemos entender claramente que o arrependimento não é a entrada no reino de Deus, é a renúncia pelo pecador do reino onde o pecado reina. Como cidadãos daquele reino mau, nós não temos condições de sermos súditos do reino da justiça. Temos de renunciar nossos pecados. O arrependimento do pecado ou dos pecados e a fé em Cristo como Salvador são coisas simultâneas. A fé e o arrependimento são dois lados da mesma moeda, ou os dois pés no passo da conversão. Além de ser o primeiro tema na pregação do Senhor Jesus, o arrependimento foi também o tema final na sua pregação. Depois da sua ressurreição, ele estava falando com seus discípulos, e note o que é dito: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Em Marcos capítulo 6, versículo 12, temos o relato dos 12 discípulos enviados para pregar. E note o que é dito. E saindo eles, pregaram que se arrependessem. A prioridade da sua pregação foi exatamente aquela do Senhor Jesus, que substituiu a pregação sobre o arrependimento feito pelo precursor João Batista. Eles seguiram os passos de todos os pregadores enviados por Deus, com sua mensagem clara de arrependimento, que também estava ligado a uma proclamação do reino. Note o que diz Mateus capítulo 10, versículo 7. E indo, pregai, dizendo, o Senhor Jesus falou isto a seus discípulos, é chegado o reino dos céus. No dia de Pentecostes, em Jerusalém, Pedro pregou a primeira mensagem desta presente dispensação da graça. Sua mensagem foi simples, objetiva e no poder do Espírito Santo, ao ponto de seus ouvintes serem compungidos em seus corações e perguntarem: que faremos, homens e irmãos? Atos capítulo 2, versículo 37. A resposta de Pedro
começou com a palavra toda importante: arrependei-vos. Note o que é dito, o que Pedro disse. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 38. Mais tarde, quando Pedro e João foram ao templo para orar, eles curaram um homem paralítico, e houve grande alvoroço entre o povo. A sua curiosidade e admiração forneceu uma boa oportunidade para Pedro pregar o Evangelho, e ao fazê-lo ele disse: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos capítulo 3, versículo 19. Perto do final do ministério de Pedro no Novo Testamento, temos a sua última menção deste mesmo tema em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Através de toda a sua vida de serviço útil como pregador do Evangelho, a mensagem de Pedro não mudou e ela continuará a mesma até a consumação do século. Por último, quero falar sobre sobre Paulo, depois de ter falado sobre Pedro. Ele pregando no Areópago, Paulo manifesta a ignorância do coração do homem não regenerado e diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30. A reação dos corações de alguns à sua mensagem foi uma reação de fé. Note o que é dito lá. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, o Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Atos capítulo 17, versículo 34. Mais tarde, quando Paulo chama os anciãos de Éfeso a Mileto, ele relata a sua vida e ministério na Ásia, e ele lhe diz: nada que útil seja deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos capítulo 20, versículos 20 a 21. Em Romanos capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo escreveu: e tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? A bondade e benignidade de Deus deve fazer o pecador reconsiderar a sua atitude para com Deus e para com o seu pecado contra Deus. O Senhor Jesus Cristo disse que ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele também disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E eles não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas aqueles que são da luz, eles vêm para a luz para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Você pode ler isto
em João capítulo 3, a partir do versículo 16. Portanto, se você quer ser salvo, o primeiro passo é o arrependimento dos seus pecados e a fé no Senhor Jesus. E Ele garante: quem crê em mim tem a vida eterna.